Olá, vamos novamente, ver mais uma operação envolvendo os polinômios. Agora nós vamos ver a divisão de polinômios. Para nós continuarmos as nossas operações envolvendo polinômios, agora a divisão, nós vamos relembrar novamente mais uma propriedade, que é a segunda propriedade das potências. Então, o que diz essa propriedade? Que ela chama divisão de potências de mesma base. Nós vamos conservar a base e subtraímos os expoentes. Então, lá na multiplicação, nós vimos que a gente conservava a base e somava os expoentes. Agora, aqui na divisão, nós vamos conservar a base e vamos subtrair, diminuir os nossos expoentes. Então, vamos lá nos nossos exemplos. Exemplo A, 9 à sétima dividido por 9 à quinta. Então, nós temos aí a mesma base, que é o 9. Então, nós mantemos o 9 e diminuímos os expoentes. 7 menos 5, 2. Então, nosso resultado, 9 elevado ao quadrado. Exemplo B, A elevado à décima potência dividido por A elevado à sexta potência. Mantivemos o A, que é a base, e diminuímos. 10 menos 6, 4. Então, A elevado à quarta potência. Exemplo C, M elevado à nona potência dividido por M elevado ao cubo. Então, a base é a mesma, o M. 9 menos 3, 6. M elevado à sexta potência. Exemplo D, x à quarta, y à oitava, dividido por x, y ao cubo. Então, dividindo x com x e y com y. Então, olha só, x, um expoente é 4 e o outro expoente é 1. Então, 4 menos 1. O y, o expoente é 8 e o outro expoente é 3. 8 menos 3. Então, como resultado, nós vamos ter x elevado ao cubo e y elevado à quinta potência. Exemplo é 8 elevado à sétima dividido por 8 elevado à sétima potência. Então, mantemos a base e subtraímos expoentes. 7 menos 7, 0. E nós sabemos que na potenciação, todo número elevado a zero, ele é igual a quanto? 1. E se você observar também, olha lá a nossa divisão. 8 elevado à sétima dividido por 8 elevado à sétima, não são dois valores iguais? Quando a gente divide dois valores iguais, isso é igual a 1, ok? Agora, vamos ver a divisão de um polinômio por um monômio. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir cada termo do polinômio pelo monômio. Observação, só para relembrar a nossa propriedade. Lá na parte literal, nós vamos diminuir os expoentes. Então, olha só o nosso primeiro exemplo. O polinômio 8x à quinta potência menos 6x elevado à quarta potência dividido pelo monômio 2x. Então, o que eu fiz aí à frente? Eu escrevi os termos do polinômio em forma de fração dividido pelo termo do monômio. 8x à quinta dividido por 2x menos 6x à quarta dividido por 2x. Então, resolvendo a primeira fração. 8 dividido por 2, 4. X à quinta dividido por x, diminuímos os expoentes. 5 menos 1, 4. Menos, agora, a resolução da segunda divisão, que é 6x à quarta dividido por 2x. 6 dividido por 2, 3. X à quarta dividido por x, x elevado ao cubo. Por que desses expoentes? Lembrando que nós diminuímos os expoentes. Então, olha só lá na primeira divisão. X à quinta com x elevado a 1, 5 menos 1, 4. Na segunda divisão, x à quarta dividido por x, 4 menos 1,
3. Só para relembrar essa propriedade que nós não podemos esquecer de subtrair os expoentes. Letra B. O polinômio 15b ao cubo mais 4b ao quadrado dividido por menos 5b, que é o nosso monômio. Então, olha só o que eu fiz. Tá vendo que ficou menos 15b ao cubo dividido por 5b? Por que ficou negativo? Por causa da regrinha de sinal. O 15 é positivo, mas o b é negativo. Mais com menos, menos. A mesma coisa, a segunda fração também ficou negativa. 4b ao quadrado dividido por 5b. Então, mais com menos, menos. Resolvendo as nossas divisões. 15 dividido por 5 dá 3. b ao cubo dividido por b, lembrando que tem que diminuir o expoente. 3 menos 1, 2. Por que a segunda fração, 4 dividido por 5, eu deixei em forma de fração? Porque não dá uma divisão de número inteiro, vai dar um número decimal. Então, como vai dar um número decimal, eu resolvi deixar em forma de fração. Então, 4/5 b. Por que ficou b? Porque nós diminuímos os expoentes. O b ao quadrado dividido por b, 2 menos 1, 1. Então, menos 3b ao quadrado, menos 4/5 de b. Letra C. O nosso polinômio 3xy à quarta mais 9x ao quadrado y menos 12xy ao quadrado, dividido pelo monômio 3xy. Então, separando as divisões. 3xy à quarta dividido por 3x, mais 9x ao quadrado y dividido por 3x, menos 12xy ao quadrado dividido por xy. Toma cuidado nessa divisão quando tem mais de uma parte literal, que nesse caso aí é o x e o y, para não se perder na hora de resolver, porque nós vamos subtrair os expoentes. Então, olha lá a primeira divisão. Quanto que é 3 dividido por 3? Não é 1? Então, lá no resultado eu não escrevi o 1, porque o 1 não precisa aparecer. X dividido por x vai dar x elevado a zero, que também vai se transformar em 1. Então, eu não coloquei o 1 lá no resultado. Y à quarta dividido por y vai dar y elevado ao cubo, porque 4 menos 1 é 3. Então, olha só lá o primeiro resultado. Y elevado ao cubo. A segunda fração. 9 dividido por 3, 3. X ao quadrado dividido por x. 2 menos 1, 1. Por isso que ficou x elevado a 1. O 1 não precisa aparecer. Y dividido por y. Vai dar y elevado a zero, que vai dar 1. Por isso que lá no resultado não apareceu o y. Menos 12 dividido por 3, 4. X dividido por x, x elevado a zero. Por isso que lá no resultado não tem x. Y ao quadrado dividido por y deu y, porque 2 menos 1, 1. Então, o resultado final, y ao cubo mais 3x menos 4y. Exemplo D. 20p à quinta potência menos 4p dividido por 4. Então, dividindo termo por termo. 20p à quinta dividido por 4 menos 4p dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. Repetimos o p à quinta potência, porque o denominador não tem p, então não tem com quem resolver, ele vai ser repetido. Menos 4 dividido por 4 dá 1. E repetimos o p. Por que a gente não colocou 1 com o p? Porque o 1 não precisa aparecer. Então, o nosso resultado, 5p à quinta potência menos p. Agora vem uma parte assim, mais, não vou dizer difícil, mais longa,
Porque agora a gente vai ter a divisão de um polinômio por outro polinômio. Então, agora as etapas são maiores um pouquinho. Então, nós vamos ter que prestar um pouco mais de atenção. Olha só como é que vai ser a divisão que nós vamos fazer no primeiro exemplo. Nós temos 2x² menos 5x menos 12. Esse é um polinômio de 3 termos, que nós podemos chamar ele de trinômio, né? Dividido por x menos 4, que é um polinômio que tem 2 termos, que nós podemos chamar ele de binômio. Então, nós vamos dividir 2x² menos 5x menos 12 por x menos 4. Para a gente poder resolver essa divisão, nós vamos escrever essa divisão dentro de uma chave, aquele símbolo da divisão. Então, tá aí, 2x² menos 5x menos 12, o símbolo da divisão, que é uma chave, e dentro dessa chave nós colocamos x menos 4. Como é que a gente começa essa divisão? Olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar o primeiro termo do dividendo, que é o 2x², e vamos dividir pelo primeiro termo do divisor, que é x. Então, olha só, 2x² dividido por x. Como é uma divisão, lembra que nós temos que diminuir os expoentes. Então, 2 dividido por 1, 2. x² dividido por x, x. Então, quem que vai ser esse 2x lá na nossa resolução? O primeiro termo do nosso quociente. Então, ó, levando lá para a divisão, coloquei o 2x lá debaixo do x menos 4. O que nós vamos fazer agora? Agora vem a terceira parte. Multiplicar agora o primeiro termo do quociente pelos termos do divisor. Então, quem que é o nosso quociente? O 2x. Quem que é o nosso divisor? O x menos 4. Então, vamos lá multiplicar. Primeiro o 2x com o x, não vai dar 2x²? Depois o 2x com 4. 2x vezes 4, 8x. Gente, desculpa aí que lá na multiplicação vocês estão vendo que tá x menos 4. Ali é um 2x vezes 4, tá? Então, só observa isso aí, porque foi um errinho lá na hora de digitar, então ali tem que ser um 2. 2x vezes 4, que vai dar o 8x. O que a gente vai fazer com o resultado dessa multiplicação? Nós vamos lá pro dividendo. Nós vamos colocar o 2x² debaixo do 2x², porque eles têm a mesma parte literal. E vou colocar o 8x debaixo do 5x, porque também tem a mesma parte literal. Então, parte literal com a mesma parte literal. Então, tem que ficar um debaixo do outro. O que vai acontecer com o sinal? Quando você multiplicou o 2x com o x, 2x vezes x te deu 2x². Tá vendo que ele tá positivo? Quando você leva lá para o dividendo, tá vendo que o sinal dele ficou negativo? Porque quando a gente faz uma continha de multiplicar, a hora que a gente vai colocar o resultado do lado de cá, a gente não tem que fazer uma subtração? Então, aqui tem uma regrinha de sinal. Mais com menos, menos. A mesma coisa o 8x, ó. Quando você multiplicar o 2x com o 4, tá vendo que o 4 ele é negativo? Então, na verdade, esse 8x aqui é menos 8x. A hora que a gente vai levar o resultado lá para o outro lado, o menos 8x. Então, o menos com o menos vai dar o 8x. Por isso que o 8x ficou positivo. Então, todas as vezes que a gente for levar os valores lá para o lado do dividendo, para colocar semelhante debaixo de semelhante, a gente tem que fazer essa regrinha de sinal. A gente tem que trocar o sinal de todos os termos. Agora, vamos resolver lá o dividendo. Mais 2x² com menos 2x², os sinais são diferentes. Então, isso aí vai dar 0. Então, nós não vamos ter mais nenhum termo com x². Ele deixou de existir. O menos 5x com mais 8x, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 8 menos 5, 3x. Então, o resultado aí da nossa operação nos deu 3x. Então, vamos lá para a quarta etapa. Olha o que a gente fez.
repetir tudo de novo até chegar no nosso 3x. E o que foi de diferente agora? A gente abaixou o menos 12. Então, quem que nós estamos resolvendo agora? 3x menos 12 dividido por x menos 4. Então, vamos lá. Como é que eu vou pegar agora para obter o próximo valor do quociente? Novamente, é o primeiro termo do dividendo dividido com o primeiro termo do divisor. Então, o nosso polinômio é o 3x menos 12. O primeiro termo é o 3x. Então, eu vou pegar o 3x e vou dividir com x, que é o primeiro termo do x menos 4. Então, olha aqui ao lado. 3x dividido por x. Por que que deu 3? Porque a hora que você dividir x com x, vai dar x elevado a zero. Então, ele vai se transformar em 1. Por isso que ali não tem o x mais. Então, o nosso próximo quociente é o mais 3. Agora, vamos fazer a multiplicação para levarmos lá para o dividendo, para colocar semelhante debaixo de semelhante. Então, eu vou multiplicar o 3x com x e depois o 3x com 4. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Então, vamos fazer regrinha de sinal, ó. Mais 3 vezes mais x vai dar mais 3. Hora que a gente leva lá para o dividendo, lembra que eu tenho uma subtração. Então, o mais 3x chega aqui como menos 3x. Quando a gente multiplica o 3 vezes 4, 12. Só que o 4 ele é negativo. Então, mais com menos, menos. Então, o 12 aqui ele é negativo. Quando eu levo ele lá para o outro lado, ele fica positivo. Então, ficou 3x com 3x, porque eles são semelhantes, e o 12 com 12, porque são semelhantes, não tem parte literal. Então, fica um debaixo do outro, semelhante com semelhante. Mais 3x com menos 3x dá zero, porque sinais diferentes a gente subtrai. E menos 12 com mais 12 também vai dar zero. Então, o nosso resultado final, o quociente dessa divisão de 2x ao quadrado menos 5x menos 12 por x menos 4, resulta no polinômio 2x mais 3. Não tem resto nessa divisão, não sobrou nada, é zero. Então, a gente fala que essa divisão ela é uma divisão exata, ok? Olha o nosso exemplo B. 6x à quarta potência, menos 10x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 9x menos 5, dividido por 2x ao quadrado, menos 4x mais 1. Então, eu vou ter como resultado 3x ao quadrado mais x menos 1. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer essa divisão. Primeiro, eu vou pegar o primeiro termo do dividendo, que é 6x à quarta potência, e vou dividir com o primeiro termo do divisor, que é 2x ao quadrado. Então, essas multiplicações aí, essa primeira etapa aí, ou seja, esses primeiros cálculos, eu coloquei de roxo aí embaixo para destacar as operações. Então, pegamos aí 6x à quarta dividido por 2x ao quadrado. 6 dividido por 2, 3. X à quarta dividido por x, x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado vai ser o nosso primeiro quociente. Agora, vamos multiplicar o 3x ao quadrado com 2x ao quadrado, que vai dar 6x à quarta. Depois, o 3x ao quadrado com 4x, que vai dar 12x ao cubo. E depois o 3x ao quadrado vezes 5, que vai dar 15x ao quadrado. Então, levando lá para a nossa resolução, colocando semelhante debaixo de semelhante e lembrando que a gente tem que trocar o sinal. Então, a hora que você multiplicou 3x ao quadrado com 2x ao quadrado, deu 6x ao quadrado. Ficou positivo, porque mais com mais é mais. A hora que você levou lá para o dividendo, para colocar debaixo do 6x à quarta, ele ficou negativo. Quando você multiplicou o 4x com 3x ao quadrado, o 4x ele é negativo.
mais com menos, menos. Então, esse 12x ao cubo, ele é negativo. A hora que passa ele lá para o outro lado, ele fica positivo. E o 5 com o 3x ao quadrado, que deu 15x ao quadrado, é positivo. A hora que nós levamos para lá, ele passou a ser negativo. Agora, fazendo as resoluções. 6x à quarta com menos 6x à quarta dá zero. Então, não temos mais o x à quarta potência. Menos 10 com mais 12 deu 2x ao cubo. Mais 9 com menos 15 me deu 6x ao quadrado. O que a gente faz agora? Desce os outros termos. Agora eu vou descer o 9x. Tá vendo que a gente desce um termo de cada vez, igual a gente faz na divisão. Então, agora nós vamos dividir 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x. Com quem? 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Agora eu vou destacar essa nova resolução de verde. Olha como é que ficou os cálculos. Primeiro termo do dividendo, 2x ao cubo, dividido com o primeiro termo do divisor, 2x ao quadrado. Então, 2 dividido por 2, 1. X ao cubo com x ao quadrado, x. Então, é o x que é o nosso próximo termo do quociente. Agora, vamos multiplicar. 2x ao quadrado vezes x, 2x ao cubo. Menos 4x vezes 4, menos 4x ao quadrado. Só que aí na resolução eu deixei ele ainda positivo, porque eu ainda não fiz a regrinha de sinal, ok? E 5 vezes x, 5x. Então, vamos levar esses resultados lá para o dividendo para colocar semelhante debaixo de semelhante. Lembrando a troca de sinal. O 2x ao cubo aqui, ele está positivo. A hora que ele vai para lá, ele vai negativo. 4x ao quadrado vezes x, 4x vezes x deu 4x ao quadrado. Olha lá, o 4x é negativo, mais com menos, menos. Então, como ele é negativo, a hora que ele vai para lá, ele vai positivo. E o 5x é positivo, quando ele vai para lá, ele vai negativo. Então, 2x ao cubo com menos 2x ao cubo, deu zero, não existe mais. Menos 6 com mais 4, menos 2x ao quadrado. Mais 9 com menos 5, mais 4x ao quadrado. E nós ainda temos que descer o menos 5, porque a nossa divisão ainda não acabou. Tá? Agora, nós vamos dividir menos 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Com quem? 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Tá vendo que os dois polinômios eles são exatamente iguais? Então, quando a gente divide duas coisas iguais, isso dá o quê? 1. Mas olha só, vamos fazer passo a passo como a gente já fez os outros termos. Então, vamos pegar o primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do divisor. 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Então, vai dar 1 mais com menos, menos. Agora, vamos lá fazer as multiplicações. 2x ao quadrado vezes 1, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, 4x ao quadrado vezes 1, 4x ao quadrado. 5 vezes 1, 5. Lembrando que o 1 está negativo, porque o menos 2x ao quadrado dividido com mais 2x ao quadrado, menos com mais, menos. Pessoal, também cometi um errinho aí na primeira divisão. Olha lá o que eu fiz. Eu coloquei 2x ao quadrado dividido por 1, gente. Desculpa. É 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado que vai dar 1, tá? Então, desconsidera esse cálculo aí, porque ele tá errado. É o contrário. 2x ao quadrado tem que estar no lugar do 1 e o 1 no lugar do 2x ao quadrado, tá? Então, ó. 2x ao quadrado vezes 1, 2x ao quadrado. 4x vezes 1, 4x. 5 vezes 1, 5. Lembrando da regrinha de sinal. Tá vendo que 1 é negativo? Menos com mais, menos. Então, o 2x ao quadrado ficou menos. A hora que você levar ele para lá, para o dividendo, ele tem que ir positivo.
2x ao quadrado. Menos com menos dá mais. 1 vezes 4x mais 4x. Hora que você leva para lá, menos 4x. Menos 1 com mais 5 vai dar menos 1. A hora que levar para lá, vai ficar mais 5. Então, ficou semelhantes debaixo de semelhante. Agora, vamos fazer a resolução final. Menos 2x ao quadrado com mais 2x ao quadrado, cortou, deu zero. Menos 4x com mais 4x, cortou, que deu zero. Mais 5 com menos 5, corta, que dá zero. Bom, pessoal, eu sei que é muito longo, né? Essa resolução de divisão de polinômio por polinômio. Era uma matéria que eu disse para vocês que realmente ela é meia complicada, né? Porque ela é muito cheia de detalhes, né? Muito cheia de cálculozinho, troca de sinal. Eu queria dar essa aula pessoalmente para vocês lá na escola, mas infelizmente, né? Não tem como isso acontecer. Mas eu tô mandando esse vídeo, né? Com os slides que eu fiz, e também tô mandando uma outra videoaula que eu peguei para vocês estarem assistindo, para tentar ver se conseguem entender o máximo possível, tá bom? E obrigada aí pela atenção, um abração para vocês.